Se você acha que já viu de tudo quando o assunto é indeferimento administrativo pelo INSS, espera só até eu te contar a história de hoje. Até mesmo para os padrões do INSS é um verdadeiro absurdo. Quer saber mais? Vem comigo. Fala pessoal, Emerson Vargas mais uma vez aqui com vocês hoje para contar a história de um casal que infelizmente foi separado pela morte da companheira e quando este companheiro foi fazer o pedido, o requerimento de pensão por morte, vou te contar o que aconteceu. Antes de mais nada, peço para você se inscreva aqui no canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, assinala o sininho das notificações. Todas as semanas nós temos aqui conversas, um bate-papo sobre o nosso direito previdenciário para você sempre ficar bem informado e a gente dividir aqui as nossas histórias do direito previdenciário, o que acontece comigo. Quero muito saber também como que funciona aí na sua região, tá bom? Se inscreva no canal, vem comigo, vamos para os fatos. Pessoal, era um casal que vivia em união estável há mais de 7 anos e infelizmente no ano de 2020 houve o óbito dessa segurada, dessa companheira. E ele, na condição de companheiro, de dependente, foi ao INSS fazer o requerimento de pensão por morte. Lá, ele apresentou vários documentos, apólice de seguro, declaração de união estável, comprovante de residência dos dois, mostrando que eles viviam no mesmo endereço, fotografias de viagens que eles faziam, passagens aéreas no nome dos dois, constando ali o endereço que eles tinham em comum, atestados médicos mostrando que um acompanhava o outro em consultas médicas, enfim, uma gama enorme de documentos que comprovavam de fato a união estável vivida por eles ao longo de muitos anos. Mas o INSS não levou esses documentos em consideração e sequer aceitou o pedido de justificação administrativa para ouvir as testemunhas dele, que com certeza iriam confirmar o relacionamento marital mesmo que eles tinham um com o outro. E o pior de tudo é que quando o INSS veio dar a sua decisão, ele não só indeferiu o pedido desse dependente, do companheiro, como também ofendeu, humilhou. Olha só a carta de indeferimento que o INSS apresentou. Aqui você consegue ver exatamente a fundamentação legal utilizada para o indeferimento do benefício. Segundo o INSS, os documentos não provavam nada e que, na opinião deles, o autor, tendo em vista a situação financeira que a sua companheira vivia e também da sua atual situação de saúde, que naquele momento era grave, nos 3 últimos meses ele forjou alguns documentos ali para se passar como herdeiro e como dependente. Vocês estão percebendo? Olha o tamanho do absurdo. Diante de todas as provas apresentadas, o INSS disse que ele forjou documentos para se passar como herdeiro e dependente dela. Tá? Infelizmente, pessoal, essa é uma conduta bastante típica do INSS, tá? Que não avalia de forma correta os documentos apresentados, que tende a nunca ouvir as testemunhas, nunca aceita a justificação administrativa, mesmo com o início de prova material tão farto como nesse caso, e indefere o benefício. Mas nesse caso, além de indeferir o benefício, ele foi além, ele ofendeu, ele chamou, entre aspas, né, porque embora ele não tenha usado essa palavra, mas foi exatamente isso que ele quis dizer, ele chamou esse dependente de golpista, de fraudador, tá? Na Justiça Federal, nós conseguimos reverter a situação no primeiro grau de jurisdição, o juiz deu uma sentença confirmando o direito que ele tinha ao recebimento da pensão por morte, e o INSS, não satisfeito, apresentou recurso para a turma recursal. Só que o voto do relator disse o seguinte, que ele não receberia este recurso porque o INSS foi negligente quando apresentou a contestação, que, para variar, foi uma contestação genérica, sem se aprofundar aos fatos, mas que no recurso quis inovar, quis trazer coisas que não tinha alegado lá na contestação. Então, no mérito da questão, o acórdão manteve a decisão do primeiro grau, dizendo que, olha, INSS,
Você foi negligente lá no primeiro grau e agora você quer inovar aqui no recurso? Isso é inaceitável. Então eu vou manter a decisão do primeiro grau do juiz, vou confirmar a pensão por morte, porque realmente não dá para você trazer fatos novos em sede recursal, tá bom? Então, pessoal, percebam isso, tá? Olha como que é importante a atuação do advogado, da advogada num processo como esse. O INSS não tem o direito, primeiro que ele não teria nem o direito de indeferir o benefício, porque a obrigação dele é analisar os documentos, analisar as provas juntadas, ouvir as testemunhas, tá? E ele nunca faz isso. Ele não analisa os documentos juntados, ele não ouve as testemunhas, porque o único interesse do INSS é indeferir o pedido. Simples desse jeito. Inclusive, quando veio a carta de indeferimento e quando eu mostrei a razão, a fundamentação que o INSS colocou para indeferir o pedido, esse dependente queria até desistir de tudo, porque, assim, num dos momentos mais tristes da sua vida, ele ainda teve que ouvir que era um golpista. Então você imagina como que essa pessoa se sentiu. E outro ponto que eu quero refletir com vocês aqui hoje é a questão do pedido de danos morais em processos previdenciários. Infelizmente, o nosso poder judiciário ainda é muito resistente em conceder danos morais em casos como esse. Mas nós, advogados, não podemos esmorecer. Temos sim que fazer o pedido de danos morais, porque neste caso é flagrante o direito que esse dependente tinha não só o recebimento da pensão por morte, mas também tinha direito ao recebimento de danos morais. Nós não podemos nos quedar diante da negativa do Poder Judiciário em conceder esses danos morais. Muito embora a pensão por morte ela tenha sido concedida pelo Poder Judiciário, fazendo justiça com esse dependente diante de tantas provas materiais e testemunhais que ele apresentou, mas também era muito necessário que fosse concedido o pedido de os danos morais mesmo, né? Seja pelo valor que fosse, mas que fosse reconhecido dano moral diante de tamanho absurdo da decisão que a autarquia previdenciária praticou quando ofendeu e humilhou esse dependente, dizendo que ele tinha interesse apenas financeiro e que forjou documentos para se passar como herdeiro e como dependente. Percebe como que a nossa atuação no direito previdenciário diante do Poder Judiciário faz muita diferença? Hoje, 3 anos depois, esse dependente recebe a sua pensão por morte, que ajuda muito ele na sua vida mesmo, né, financeira, mas que fique bem a lição aqui. Não podemos permitir que situações como essa, que cartas de indeferimento como essa, continuem prevalecendo nas decisões administrativas. O INSS precisa fundamentar o seu indeferimento em bases legais e não em puro achismo, né? Não conhecia o dependente, não sabia do seu caráter, da sua índole moral, mas ainda assim fez acusações gravíssimas na sua conduta e que não pode ser aceita. Então, o Poder Judiciário fez justiça na concessão da pensão por morte, mas na questão do dano moral ainda deixa a desejar. O que significa dizer que nós, advogados, temos que continuar insistindo sempre, fazendo esses pedidos toda vez que decisões absurdas como essa ocorrem, porque afinal de contas, se nós não continuarmos lutando pelo direito dos nossos clientes, então nunca haverá mudança e o INSS continuará cada vez mais praticando decisões absurdas e horrorosas como essa. Espero ter podido colaborar com alguma situação, algum processo que você tem aí no seu escritório também. Comenta aqui embaixo, deixa aqui se você já passou por alguma decisão parecida com essa em algum processo teu, tá bom? Lembrando mais uma vez, se inscreva aqui no canal, todas as semanas a gente vai ter bate-papo sobre o direito previdenciário. Se você não é advogado, mas quer ficar antenado, quer ficar por dentro das coisas do direito previdenciário, do que você tem direito, como que faz, como que não faz, tirar dúvidas, se inscreva no canal também. Espero você no nosso próximo bate-papo. Um grande abraço.